Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Estamos começando mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar de uma das cartas que eu tenho um apreço, tenho um carinho muito grande por essa carta, porque é um arcano que é muito mal visto, muito mal interpretado e muitas vezes as pessoas utilizam elementos de um outro arcano para falar dele. E quando isso acontece, você acaba perdendo um pouco a oportunidade que você tem no tarô de ter significados interpretativos diferenciados. A gente vai observar muitas vezes quando vocês assistem lives ou veem outras pessoas interpretando, que essas pessoas utilizam essa carta de uma forma equivocada. Significa que a interpretação dessa pessoa está errada? Não. Significa apenas que ela não aprendeu esses novos significados e ela continua ainda usando significados ali que são aparentemente corretos para ela. Afinal de contas, nós somos o oráculo e o oráculo ele se adapta de acordo com o nosso aparelho cognitivo. Uma coisa importante aqui é que quando você visualiza esses significados, não dá para desver, entendeu? Então você vai ter que passar a utilizar ele da forma adequada, da forma correta, senão aí sim você vai errar suas interpretações. A carta que eu estou falando hoje é a primeira carta do caminho da dor. E é uma carta pesada, arrastada, que traz uma sensação, uma aura de sofrimento, uma aura de angústia, uma aura de expectativa. É aquele acorde, né, menor que a gente tem nos filmes que dão aquela sensação de que vai acontecer algo de ruim. E essa carta ela fala muito sobre isso. Estou falando da Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. isso. Estou falando da carta do pendurado. Então vamos primeiro entender, né? De onde vem esse termo pendurado, ou o termo hanged man, ou le pendu, né? A carta originalmente ela vem de uma prática que era acontecida, né, na França, tá? Que eram os pendurados. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses pendurados, que eram pessoas que estavam condenadas ao corredor da morte, que estavam condenadas à morte, na verdade. Elas estavam ali aguardando para serem sacrificadas, para serem emoladas, para terem a sua penitência paga, né? E aí a gente tem aqui um poema que eu fiz que diz assim: o peso dos séculos escorre em cada respiro, uma ampulheta de chumbo engasgada em si mesmo. Batidas roubam as estrelas dos céus do peito. O coração, um pássaro eletrocutado no voo. Silêncio talha fantasmas no ar. Minha sombra é tinta derramada fugindo do corpo. As paredes são línguas que sussurram fábulas ao contrário. O chão, um largo espelhos quebrados mordendo os pés. A última nota da sinfonia é um grito engarrafado. O adeus. Um peão girando no abismo da garganta.
Quando o pêndulo se despedaçar, restará um eco de riso preso na teia do vento. Então, esse poema eu coloquei aqui para trazer essa sensação, essa expectativa, desse estado emocional gerado pelo pendurado. A vibração do arcano é acomodar-se e morrer silenciosamente. Por que o pendurado é acomodar-se e morrer silenciosamente, né? Porque ele representa a desistência, ele representa a falta de visão, ele representa a falta de energia e de disposição para lutar. Ele mostra uma rotina confortável, né? Que não gera nada, que não produz nada. E tem uma frase que é fundamental. O pendurado é a carta número 12. O próximo arcano é o 13. Que é a carta da morte. Então a morte está próxima, né? O pendurado ele só finaliza, ele só conclui quando acontece o ciclo da morte. E aqui a gente vai observar a vibração desse arcano como movimentos de parada, né? Como uma suspensão, sofrimento velado, uma dor crônica, a anulação de si mesmo, o prenúncio de uma derrocada. A carta do pendurado ela mostra situações em que o indivíduo ele está numa posição de acomodação, reclamando da vida, né, num processo de conformidade, de conformismo. Ele continua sofrendo, ele continua em angústia, mas ele acredita que aquilo ali é a sua única opção. Ele acredita que ele tem que passar por aquilo para que ele possa ter uma evolução espiritual, para que ele possa transcender. Então o sacrifício aqui se faz necessário. A gente vai observar que a carta do pendurado ela é um arcano que tem essa vibração e essa conexão muito forte com a abnegação e com a religiosidade. Eu sofro porque Deus quer. Se Deus quiser, eu vou sair dessa situação. Então há uma transferência de responsabilidade na carta do pendurado para algo etéreo, para algo que é sutil, que não tem uma concepção de praticidade. Por isso que a carta do pendurado também fala muito sobre uma religiosidade abnegada, sobre a entrega à religiosidade, sobre a entrega à fé. E aqui na carta do pendurado a gente vai enxergar um indivíduo que está num processo de sofrimento, num processo de dor, num processo de estagnação, num processo de parada, que só vai finalizar quando vier a morte, ok? Vamos seguir aqui. Vamos ver e vamos observar as alegorias e os símbolos dessa carta agora. Eu separei alguns elementos aqui que são importantes, né? Para que a gente possa entender claramente o que o pendurado significa. Lembrando que quando a gente faz a análise das alegorias, a gente está criando âncoras de interpretação na nossa mente. Então, é fundamental que você entenda os significados para que você possa utilizar esses significados durante as suas leituras através de olhar a imagem, a figura. Nós estamos utilizando o tarô de Rider-Waite porque esse tarô ele tem uma característica de elementos alegóricos mais próximo do nosso cotidiano atual. Ele foi criado em 1910, então ele traz uma bagagem, ele traz uma completude de elementos que são mais parecidos ao nosso movimento cultural atual. Inclusive, haja vistas que nós somos uma sociedade judaico-cristã, vamos assim dizer, né? Então, para facilitar a nossa comunicação, a gente traz esses elementos alegóricos para entender o contexto simbólico do tarô. Aqui a gente está usando esse tarô porque ele é mais recente, ele é de 1910, ele tem uma característica de trazer elementos. Bruno, por que você não utiliza, então, um tarô que foi lançado no ano passado? Porque os tarôs que foram lançados no ano passado, a maioria deles não tem nenhum tipo de coesão ou coerência simbólica com o tarô de Marseille. E o tarô de Waite, eu tenho certeza que isso ele não pega. Vamos começar primeiro observando que as cartas do tarô de Waite, elas possuem um espelhamento. O Waite, ele promove dentro do seu tarô a reflexão de que nós somos espelhos que refletem esses padrões. Então, o tempo todo o ser humano está refletindo, está imitando, está mimetizando esses padrões contidos dentro dos arquétipos e também da simbologia do tarô. Uma vez que isso é posto, a gente observa que o pendurado ele está pendurado pelo seu pé. E qual pé que é esse, né? Se a gente espelhar a figura, a gente vai entender que é o pé esquerdo. E tem um simbolismo e um significado para isso. Estar pendurado pelo pé esquerdo demonstra que este penduramento, que esta suspensão, que esse movimento de parada está intrinsecamente conectado aos caminhos pelo qual esse pendurado atravessou. Pé esquerdo relacionado ao passado, caminhos que eu andei.
Pé direito relacionado ao futuro, caminhos pelos quais eu vou andar. E observem o seguinte: estar pendurado pelo pé esquerdo demonstra que foram as escolhas desse pendurado e foram as escolhas desse consulente que o colocaram nessa situação de suspensão. Ele poderia ter decidido diferente no passado e talvez ele tivesse, com as decisões diferenciadas, um novo paradigma de vida no momento atual. Então, essa informação de estar pendurado pelo pé esquerdo, ela é muito relevante dentro do contexto de uma interpretação. Vamos descendo um pouco mais a figura. Você vai observar que o pé direito faz um 4, né? Mostrando que existe uma rigidez para ir ao futuro. Existe uma rigidez para sair da posição de pendurado. Existe uma rigidez, uma dificuldade, né, de se desconectar do estado atual. Então, esse 4, que é o número que representa estabilidade, estagnação, rigidez, ele é formado com o pé direito, justamente para demonstrar que quem está pendurado dificilmente vai conseguir sair sozinho dessa situação. Eu prefiro 1000 vezes uma carta da torre, uma carta da morte, do que uma carta do pendurado. Por quê? Porque o pendurado ele nos imobiliza, ele nos impede de caminhar na vida. E a gente fica buscando, muitas vezes, correr, né, para resolver as coisas, mas a gente fica num processo de um ciclo vicioso. Nós também vamos observar que há uma auréola atrás da cabeça desse pendurado. A gente desce um pouquinho mais. Antes a gente observa que o corpo dele forma, na parte de baixo, um triângulo, né? E esse triângulo, ele é a representação da espiritualidade, né? Então a gente tem ali esse triângulo representando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E observem que ele está em segundo plano na imagem. Isso mostra que o pendurado ele dá mais importância aos estados materiais, que também são representados pelo número 4, e menos importância aos estados espirituais, que são representados pelo triângulo. Ou seja, a vida dele é mais importante, a sobrevivência aqui é mais importante, né? Então há um certo apego às coisas materiais. Bruno, você falou que esse pendurado ele pode mostrar uma abnegação e também uma evolução espiritual. Sim, ele pode. Só que o sacrifício, que é algo material, no caso, ele é mais importante do que a própria preservação da vida. Então você tem um apego ao ego e pretende sacrificar-se por um bem maior. Olha que dicotomia e que difícil é o entendimento de uma pessoa que vive esses processos pendurados. E aí nós vamos observar que existe uma auréola, tá? Essa auréola, né, atrás da sua cabeça, ela vibra, né? Ela brilha com uma certa intensidade. E a gente já vai entender o que é essa auréola. E para representar isso que eu vou falar para vocês, é o seguinte. Eu trouxe ali 2 cartas, a carta da morte e a carta da temperança. Vocês podem observar aqui onde eu estou passando essa bolinha, tá? Aqui é a carta da morte e aqui é a da temperança. O que nós vemos aqui na representação dessas 2 cartas, né? Na morte a gente vê o sol indo embora. E na temperança, o sol renascendo. Então a gente vê o crepúsculo e a alvorada. Aqui no pendurado, o sol ele está se pondo, demonstrando que está findando. Só que no tarô de Marselha, e aqui no tarô de Waite, a gente tem a impressão disso ser um halo, ser uma auréola. E muitas pessoas utilizam desse argumento para dizer, olha, é uma pessoa espiritualizada. Não, não é. É uma pessoa que acredita ser espiritualizada, que acredita estar no caminho certo, que acredita estar fazendo melhor, mas ela não está. E este halo, esta auréola, ela é, na verdade, a luz indo embora. Então, é um prenúncio de escuridão. É um prenúncio de um movimento de finalização de ciclo, de encerramento. Ainda dá tempo desse pendurado se mexer, mas ele não quer se mexer. Ele continua parado, porque ele acredita que realmente ele tem uma evolução. Ele acredita realmente que ele está em um processo adequado de vida. Então, os principais símbolos do tarô em relação ao pendurado são esses elementos. O fato dele estar dependurado de ponta cabeça, o fato dele estar dependurado pela perna esquerda, a perna direita formando um 4, o triângulo representando o processo espiritual, a auréola representando o sol indo embora, representando finalização de ciclo. Muitas pessoas atribuem ao pendurado o significado de que você precisa olhar a situação por uma outra ótica, né? Que você foi posto de ponta cabeça para que você tenha uma outra visão. Não é fato.
Você não foi posto de ponta cabeça para que você tenha uma outra visão. Você foi posto de ponta cabeça porque você escolheu. Você foi posto de ponta cabeça para que você tenha, obviamente, um aprendizado, mas você não vai conseguir enxergar por uma outra ótica uma vez que você se encontra num pendurado. Não adianta falar para uma pessoa, olha, você precisa ver essa situação de uma forma diferente, porque ela está num pendurado. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que teve aí uma queimadura e que perdeu 70% da pele. Ela está num pendurado. E ela escolheu estar no pendurado muitas vezes porque ela não teve cautela, foi mexer ali com produto químico próximo, produto inflamável próximo ao fogo, então ela se colocou no pendurado. Tudo bem que ninguém escolhe racionalmente, né, estar no pendurado, mas a pessoa se coloca de alguma forma. Como ela está no meio daquela situação, para ela a vida acabou. Ela não tem mais o que pensar, ela não tem mais o que sair. Cognitivamente, ela não tem capacidade de olhar para si e enxergar pontos positivos. Por quê? Porque os pontos negativos são maiores. Imagina uma outra situação de uma pessoa que casou-se e que hoje recebe aí uma agressão do marido. Ela entende que aquilo não é adequado, ela sabe que aquilo gera dor e sofrimento, mas ela pensa, puxa vida, não posso sair desse casamento. Porque se eu sair desse casamento, eu não vou arrumar ninguém melhor. Porque se eu sair desse casamento, o que será dos meus filhos? Então, uma pessoa que vive um pendurado, dificilmente ela consegue observar a situação de uma forma positiva ou olhar a situação de uma forma diferenciada. O que ela faz é negar a situação. Isso com certeza. Então, vamos seguir aqui. O arquétipo do pendurado está conectado ao sacrifício, tá? Ou sacro ofício, né? Então, aqui a gente vai ver um contexto imaginário, simbólico do tarô, que se configura na prova da expressão arquetípica de prova. Tá? O que é isso? É um momento cíclico, é um momento crítico de inversão existencial que manda que se faça um sacrifício. A paciência e a transformação de perspectiva são algo fundamentais aqui. Quando a gente olha Jung, né, e a gente vê esses padrões arquetípicos, a gente vai ver uma situação que comumente a gente percebe nos seres humanos, que é o paradoxo ou o paradigma, né, do crescimento. Eu tenho medo e esse medo me impede de crescer. Mas eu quero crescer, mas eu tenho medo. Então a gente fica no processo das crenças limitantes que nos impedem o processo evolutivo. A tarefa principal do sacrifício é regressar, ter a disposição para perder algo, para ganhar outro algo. No caso da carta do pendurado, simbolicamente, se perde o quê? Se perde a vida, porque o arcano subsequente é a morte. E aqui a gente vai ter que ter uma revisão dos nossos valores. A gente vai ter que olhar e falar, por que eu estou me degladiando nessa situação? Por que eu estou me enrolando nessa cobra que está me apertando? Por que eu estou sofrendo tanto? Sendo que eu preciso apenas desapegar. E ao desapegar, a gente se alinha ao conceito da morte, que nada mais é do que a dissolução do ego que vai preceder um processo de renovação. E aí a gente chega no objetivo, né, que é o crescimento na profundeza. É o crescimento que se promove no momento em que você está eu vou usar uma expressão chula, na merda. Por quê? Porque a gente só consegue entender e confrontar as nossas sombras quando nós estamos num processo de introspecção, de imersão introspectiva, onde a gente consegue contemplar de forma mais regular, de forma mais natural, a nossa ineficácia, a nossa ineficiência, a nossa incapacidade. E quando a gente reconhece essa incapacidade, essa ineficiência, esse processo de menos-valia, é que a gente começa a entender, peraí, eu preciso sair de onde eu estou. Peraí, eu preciso promover uma mudança. Peraí, não dá para continuar fazendo errado do mesmo jeito e achar que as coisas vão mudar. E aí você pode também, né, cair num risco, que é deixar-se pendurar, girando em círculos infinitos, que é o movimento da estagnação. Essa autossabotagem, que é percebida por uma vida esvaziada, ela traz um sentido muito importante para a gente, que é necessário que a gente olhe da necessidade de esvaziar-se, de liberar aquilo que não serve,
de entregar aquilo que não presta, de desapegar-se daquilo que mais nos agrada e nos mantém hoje nesse estado de pendurado. E ao fazer isso, a gente se libera, a gente sai desse ciclo constante de estagnação. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas, né, trabalham em empresas, né? Então tem pessoas que falam, nossa, eu trabalho numa multinacional, blá, blá, blá. Legal, só que você está infeliz, você ganha pouco, você trabalha demais. E você acha que se você romper com esse processo, esse pendurado, você não vai ter outras oportunidades. Quando, na verdade, o fato de você romper é que vai permitir que haja novas oportunidades. Então, observe como essa falta de disposição, né, ela gera obstáculos, né, ilusórios, ela gera essa crise existencial contínua. Então, por isso que é importante a gente observar, quando estamos em estados pendurados, como a gente pode promover a mudança para sair desse penduramento. E aí nós chegamos na solução proposta por esse arquétipo, né? Que consiste, primeiro, né, na paciência e na humildade, que traz, de certa forma, uma virtude transformadora. Aceitar essa suspensão, porque quando a gente aceita essa suspensão, quando a gente reconhece as nossas limitações, quando a gente cria, né, essa sabedoria, a gente abre espaço para novas coisas que possam vir, né, desse movimento, né? A gente precisa olhar para essa dor, olhar para esse movimento de sofrimento e, através dele, criar uma força criadora, né? O enforcado, ou melhor dizendo, o pendurado, ele vai encapsular uma dialética entre a rendição e a libertação. É um discurso ali, uma conversa entre estar preso e estar livre, estar preso e estar livre. O que me impede de estar livre? O que me permite estar preso? Quais são os prós e os contras? Estou preso, estou protegido, estou livre, eu posso ter independência. A independência é algo que eu desejo. E a gente vai o tempo todo brigando ali com essas duas energias, com esses dois movimentos. E isso vai fazendo com que a pessoa que está no estado de pendurado fique numa inquietude. Mas essa inquietude, ela é interior. E impede também que ela possa se desdobrar e sair para um processo mais libertário, para um processo de realmente assumir as rédeas e caminhar em busca do que é melhor para si. E agora a gente vai analisar cada um dos planos, como que o pendurado reverbera dentro deles. Então vamos lá. O primeiro plano é o plano material, que representa o nosso corpo físico, que representa as estruturas materiais desse plano físico, acordos, relacionamentos, é tudo aquilo que está conectado com a coisa concreta, né? E aqui a gente vai ter uma sensação de impossibilidade, uma sensação de que a gente não é capaz de solucionar os assuntos, os problemas e as questões. Os obstáculos que existem, eles são intransponíveis, eles geram dificuldades que vão persistir a um longo prazo, tá? Essa inércia, essa estagnação está dominando o consulente. Está levando ele a ter uma dependência de terceiros, está levando ele a não conseguir tomar decisões sozinho, está levando ele a não conseguir sobressair-se desse pendurado. E essas situações, ela só tem uma saída. Ele precisa abdicar de coisas, ele precisa finalizar ciclos, ele precisa encerrar contratos. É uma situação em que o consulente precisa abrir mão de algo, sacrificar algo, para que ele possa buscar o novo. Lembre-se, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente também precisa se liberar de algumas coisas para que outras coisas possam ocupar aquele lugar. Então, quando aparece a carta do pendurado em uma pergunta que tenha um elemento material, um aspecto concreto, é importante a gente analisar se o consulente não está se questionando de algo que já está em overflow, que já tem uma ocupação total e ele está tentando colocar coisas novas ali. Ele não vai dar conta. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da questão da racionalidade, do estado mental. Como que o arcano do pendurado vibra, né, mentalmente falando? Então, no estado mental, quando a gente pergunta como está essa pessoa mentalmente falando, vai mostrar uma pessoa que está buscando perfeição moral, uma pessoa que tem uma opinião muito rígida e que muitas vezes vive numa utopia de uma obsessão pelos seus próprios ideais. É aquela pessoa que está... ela tem certeza de que aquilo que ela está professando, que aquilo que ela está pensando, que aquilo que ela acredita é verdade. E aqui também a gente pode ter imaturidade, indecisão.
é uma coisa muito ligada ao saudosismo, né? Que faz com que essa pessoa se mantenha presa ao passado. Isso mostra uma pessoa negativista, uma pessoa mais lamuriosa. Então, o pendurado é aquela pessoa que reclama de tudo. Agora vamos falar da comunicação. A comunicação, ela é lúgubre e negativa. Ó céu, ó vida, ó azar, né? Essa pessoa ela não consegue enxergar o lado bom da vida, o lado bom das coisas. E ela reflete isso na sua comunicação. Ela tem dificuldade de expressar o que sente, porque muitas vezes o que ela sente, ela não dá importância. Ela fala, não vou falar que eu tô triste, porque se eu falar que eu tô triste, eu vou falar que ela só vive num coitadismo, né? Mas você vive num coitadismo e você está triste. Tem dificuldade, né? E acaba se isolando também, não compartilha os seus pensamentos, não compartilha os seus sentimentos. Tudo isso vai gerando esse overflow, essa condensação de coisas, né? E isso vai fazer com que essa pessoa, ela participe muito, mas muito, corriqueiramente, de maus entendidos. Porque se ela não consegue ter a percepção do que ela está sentindo, de como ela está sentindo, ela vai também provocar situações desagradáveis ao entorno, tá bom? Como emocional, também não é um estado emocional legal. Por quê? Porque tem um sentimento de amargura, tem sentimentos de amor não correspondido, é uma sensação de uma dependência afetiva muito forte, né? É uma pessoa que tem baixa autoestima, que falta-lhe amor próprio, que tem ressentimento muitas vezes, que tem culpa. Lembra que tudo isso é provocado por aquele pé esquerdo, né? Essa pessoa ela vem criando e vem cultivando tudo isso, né? Essa insatisfação, essa infelicidade pode ser muito fortes, né? Essa pessoa pode estar presa a um amor platônico, pode estar presa a uma submissão muito forte a alguém ou a algum grupo de pessoas, né? Para quem está solteiro, não é um momento fácil, porque é uma pessoa que está isolada, ela tem memórias antigas, ela tem dificuldade de entrar em relacionamentos, porque ela fica o tempo todo trazendo essas memórias antigas de momentos em que ela viveu e ela fica trazendo um estado comparativo, e isso é um obstáculo para que ela permita que o novo entre, então traz uma infelicidade. No caso de casados, existe uma das partes que está sendo subordinada e sofre, né? E geralmente aqui nesse caso é o consulente. É a sensação de que o parceiro não corresponde ao que ele busca, né? O consulente ele tem uma relação dolorosa, uma relação não satisfatória, falta-lhe a comunicação e tudo isso faz com que a situação fique mais difícil. Quando a gente pega um pendurado nesse sentido, né, no lado emocional, a gente está vendo uma pessoa que acredita piamente que ama, que tem que se sacrificar pelo amor e que precisa sofrer as agúrias por conta desse amor que muitas vezes não é correspondido. No espiritual, quando a gente entra no campo, né, dos desejos e das vontades, a gente vê uma pessoa que está impotente e entediada. Ela não consegue encontrar motivação, ela não consegue encontrar direção para fazer projetos pessoais. Muitas vezes essas pessoas elas se realizam servindo os outros. E aí ela acaba falando, nossa, eu faço tanta coisa no longo do dia, me sinto tão cansada, mas nada é para mim, é sempre para o outro. Então isso também pode ser uma representação trazida pelo pendurado. No caso da espiritualidade, a gente vai ver uma renúncia de valores pessoais, uma dificuldade de se resignar diante, né, daquilo que gosta, daquilo que quer, daquilo que precisa. Tem uma devoção muito grande à espiritualidade, tem um caminho muito próspero dentro desse contexto da espiritualidade, e a fé pode ser uma fonte de esperança e alívio. Ela deposita na sua fé a esperança de sair dessa situação desse pendurado. Então, através do sacrifício, através da abnegação, através do celibato, através da entrega da sua cognição, da sua vida, dos seus pensamentos, da sua devoção, ela se encontra de alguma forma. Isso é fato. Ela está eliminando o ego e acha que isso é algo que vai evoluir e transcender. O conselho do pendurado é: fique quietinho, não resolva, não mexa com nada, não é momento de você envolver-se com nada. Busca transcender, busca compreender os ritmos da vida, busca acreditar, medite, ore, faça reflexão interna, descubra, né, como que as suas atitudes precipitadas estão impactando e não tome atitudes precipitadas. Tenha calma, tenha fé, isso é fundamental. O pendurado também pode mostrar, como aconselhamento, a necessidade de provocar a morte. Em que sentido, Bruno? Simbolicamente, óbvio. Então é a necessidade de você libertar-se desses padrões. Só que vem comigo, uma pessoa que está num pendurado, ela não tem condições de fazer isso de uma forma brutal. Ela vai sempre ficar com receio, sempre vai ficar com medo. O que vão pensar, o que vão achar? Se eu fizer vai ser muito doloroso, eu vou perder. Então ela sempre vai ter esses paradigmas.
Então, quando ela faz esse processo de olhar para dentro de si, né, de entender os ritmos da vida, de entender esses processos através de meditação, oração, ela vai se autoconhecendo. E ao autoconhecer-se, ela ganha essa energia, esse movimento psíquico para poder fazer as devidas mudanças. Como obstáculo, a gente vai ver a falta de paciência, a dificuldade de compreender, né, os momentos da vida e os obstáculos que o destino está colocando. O pendurado pode trazer muita ansiedade e essa ansiedade pode levar ao fracasso. É uma carta que traz aquela ansiedade que toda hora você quer mudar alguma coisa, né? E você nunca vai até o final. Então a falta de fé, a falta de esperança, a falta de espiritualidade mesmo, pode trazer uma situação mais agravada para quem está vivendo um pendurado. Então vamos lá, o pendurado é o arcano central aqui, né? Nós temos o arcano subsequente, que é a morte, e o arcano ressonante, a imperatriz. Sempre lembrando que isso aqui a gente vai entender com profundidade quando a gente fizer as aulas de metodologia. Por enquanto, apenas guarde esse conceito, ressonante imperatriz, subsequente à morte. E eu quero convidar você para fazer um exercício pessoal que é a pausa do pendurado. Vamos lá. O objetivo do exercício é promover reflexão sobre pausa, mudança de perspectiva, aceitação, inspirado na carta do pendurado. A preparação é: escolha um ambiente, um local silencioso, com pouca luz, use cortinas fechadas ou uma luz natural suave. Tenha em sua mão, né, um caderno ou folhas de papel em branco, um objeto que simbolize a suspensão. Por exemplo, um fio com um pedaço pequeno de peso amarrado, um quadro pendurado na parede ou uma imagem da carta do próprio pendurado. Uma vela branca ou azul simbolizando clareza e introspecção. Acenda a vela, coloque o objeto de suspensão à sua frente. E agora a gente vai começar o exercício de visualização simbólica, onde você vai relaxar e fechar os seus olhos. Vai imaginar-se em uma floresta tranquila, no centro há uma árvore antiga com um galho bem robusto. Você está suspenso, de cabeça para baixo nesse galho, como pendurado, mas você não tem medo. Observe a paisagem de forma invertida. Veja como as montanhas, os rios parecem diferentes nessa perspectiva. Sinta o silêncio e a calma ao seu redor. É muito comum nesse momento algumas pessoas se sentirem desconfortáveis. Se você fizer isso, se sentir desconfortável, tente relaxar, tente se acomodar na posição do pendurado. E faça 3 perguntas. O que eu estou segurando que preciso soltar? Como eu posso enxergar essa situação de um novo ângulo? O que a pausa está me ensinando a respeito de aceitação? Abra os olhos e escreva no caderno uma situação que você sente que você está preso ou presa. Escreva 3 ações concretas que você pode fazer para se libertar dessa prisão. Delegar uma tarefa, aceitar uma ajuda, abandonar o controle. São exemplos. Pendure o objeto escolhido em um local visível, para que toda semana, todo dia, você lembre-se de que pausar não é fracasso, mas sim um momento de transformação, um momento antes da transformação. E aí, algumas reflexões para você fazer. Qual é a parte da sua vida que precisa de uma nova perspectiva? O que você pode aprender com essa espera? Como você pode substituir a resistência por aceitação? Repita essa dinâmica sempre que você sentir necessidade. Sempre que eu tiver que enfrentar algum impasse, né? Lembre-se da carta do pendurado. E lembre-se que é um movimento sábio você fazer processos também de suspensão. Gostaram da aula? Espero que sim. E se você gostou, comente aqui embaixo as suas dúvidas ou o que você achou da carta do pendurado. E para você que ainda não é inscrito na Academia Oracular, eu quero fazer um convite. A Academia Oracular está com inscrições abertas. E você vai encontrar o link para se inscrever na descrição desse vídeo. Vejo você na próxima aula. Até já. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais.
prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás.